Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Fra Jorge, sou professora de inglês e coordenadora pedagógica de uma escola de idiomas aqui em Americana, no interior de São Paulo. E hoje estou aqui com as minhas colegas Jéssicas, né? Duas Jéssicas, e vamos falar um pouco sobre o curso de letras, então licenciatura em inglês, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto hoje para você que tem vontade de saber um pouco mais, que está pensando em fazer letras, para você tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o curso que a gente fez, tá? Hello, girls! Hello, eu sou a Jéssica com K. Eu também sou professora de inglês, atuo no ensino regular e no ensino de idiomas desde sempre. Isso não tem muito o que falar, Não né? tem muito o que falar, Jéssica. Não. E você, Oi, eu Jéssica? também sou Jéssica, o meu é com C. Uhum. Eu sou professora também, né? Eu formei junto com as meninas e depois eu fiz também uma pós-graduação em tradução. Hoje em dia eu atuo mais na área de tradução, embora o que eu gosto mais é a sala de aula. Mas no momento eu atuo mais com a tradução mesmo. Uhum. Bom, meninas, vamos começar então esse bate-papo, né? A minha primeira pergunta sempre foi o sonho de vocês, então, cursar letras em inglês? Só para deixar claro para o pessoal que está assistindo em casa, o curso que a gente fez foi um curso de 4 anos, né? A gente estudou em Piracicaba, na Unimep, e lá na Unimep você tinha a opção de fazer 4 anos de português, né? Para ser licenciado em português, ou 4 anos de inglês. Então, o curso que eu e as meninas, né, o curso que nós fizemos foi só de inglês. Então, somos formadas em língua inglesa, ok? Sempre foi o sonho de vocês? O meu sempre foi o sonho ser professora. Na verdade, eu queria trabalhar com crianças, mas eu achei naquela época, né, já faz 10 anos que a gente começou o curso, gente, foi em 2010. E naquela época eu achei que o curso de pedagogia ia ser um pouco limitante na área de atuação, então eu preferi fazer letras em inglês, porque eu sempre amei inglês, sempre foi minha matéria favorita da escola, fazer curso de inglês, tudo. Eu achava muito divertido aquele ambiente da escola de idiomas, quando eu fazia aula mesmo. E aí eu optei por fazer porque eu vi que era uma maneira que eu ia ter um campo de atuação maior, caso eu não fosse dar aula. E mesmo assim, atuando, eu poderia atuar em escola de idiomas, trabalhando tanto com criança quanto com adolescente, que era o que eu gostava. Uhum. E você, Eu sempre Jé? gostei. Eu sempre gostei. Eu lembro de criança, eu brincava, né, de ensinar ninguém, né, era brinquedo, assim, dava aula e tal. Só que quando chegou no ensino médio, eu fiquei bem assim, fiquei pensativa, né? E a minha primeira opção era ser aeromoça. Então, eu Uhum. pensei, eu quero ser aeromoça, quero viajar ao mundo, não sei o quê, muito sagitariana. Porém, eu não tinha a altura necessária. E aí, eu falei, bem, a outra paixão é dar aula, então vamos para esse caminho. E aí Uhum. fomos, né? E estamos aí até hoje. Sim. Eu acho que tudo para mim começou meio assim, não foi muito proposital. Eu acho que eu não conhecia muito sobre o curso de letras. Naquela época, a internet ainda era um pouco assim, não é tão comum como hoje em dia. Então, até para fazer pesquisa era um pouco mais difícil, né? Não tinha tantos Difícil. vídeos e tudo mais. Mas assim, eu sempre gostei de inglês, sempre amei, né, estudar inglês, estudar línguas em geral, acho muito legal. Linguística também gosto muito. E aí na época eu pensei, bom, eu acho que eu sou boa em inglês aqui na escola, né, ensino médio. É hora de tomar uma decisão. O que que eu vou fazer? Eu também, Jéssica, sempre quis ser professora. Então, ou eu ia ser professora de educação física, era uma das minhas opções, ou eu ia fazer inglês e ia ser professora de inglês. Aí eu pensei, naquela época, né? Não me julguem. Eu acho que educação física é um pouco mais limitado. Então, eu vou fazer inglês, porque aí eu posso trabalhar numa empresa, se não der certo, eu trabalho em escola, posso trabalhar em escola de Sim. idiomas. Naquela época ainda não tinha muitas licenciaturas em tradução, então também poderia traduzir, né? Muita gente que faz licenciatura acaba traduzindo também, mesmo sem ter a pós-graduação ou a formação. Então, foi por isso que eu acabei entrando. E quando eu comecei a dar aula, eu me apaixonei. Eu pensei, nossa, que legal, sabe? As pessoas estão aqui para aprender comigo, então eu quero dar o melhor de mim cada vez mais.
e realmente isso foi fomentando a minha paixão por ser professora. Então, eu também dei aula em escola de idiomas, dei aula no ensino regular, né? A gente já começou bem cedo, né? Quando a gente tinha 18 anos que a gente entrou na facul, a gente já dava aula, né? Eu lembro que todo mundo já tava dando aula. Bom, legal. E como que foi essa decisão para vocês? Estudar só letras em inglês e não estudar também o português? Eu acho que português nunca foi uma opção, né? Eu, pelo menos, nunca senti lá no fundo do coração que português era para mim. Uhum. Tinha interesse. Eu, a mesma coisa. Eu era apaixonada mesmo por inglês, por ensinar e por estudar, aprender, viajar, tudo que estava envolvido. E o português nunca me chamou atenção. Na verdade, eu nem considerei mesmo. Quando eu vi que tinha a opção na Unimap de fazer só letras em inglês, eu adorei, porque se eu fosse fazer um curso de letras português e inglês, seria só por não ter outra opção mesmo. Se de repente, a única faculdade que tem aqui perto para eu fazer e tem que fazer português junto, eu vou fazer. Não ia dar aula de português, seria para dar aula de inglês mesmo. Uhum. Eu também pensei nisso. Na verdade, assim, hoje eu valorizo muito mais o português do que antes. Eu sei que é importante, é a nossa língua materna, né? Como professora de inglês, eu melhorei muito o meu português na escrita, né? Em todas as ocasiões. Mas, assim, na época eu lembro que eu não queria de jeito nenhum fazer licenciatura em português. Então, se tivesse português e inglês, se fosse minha única opção, eu teria feito por causa do inglês. Mas aí, como a gente achou a Unimap, que era 4 anos só de letras em inglês, eu falei, nossa, esse é o curso que eu quero, vai ser muito legal, vou ter muita oportunidade, vou aprender bastante. E, nossa, e foi assim, foi tudo que eu quis. Eu falo, nossa, foi um curso que realmente valeu a pena. Foi. A nossa formação valeu a pena. E falando nisso, como que vocês, então, se comparam, assim, como profissionais, antes do curso de letras e depois do curso de letras? Isso eu acho que é até um pouco polêmico, né? Porque quando a gente atua nas escolas de idioma, principalmente, no colégio não, porque você tem que ter graduação e licenciatura para poder trabalhar. Mas é um pouco polêmico, porque tem sempre aquele profissional que está ali, às vezes, como um bico, porque eu falava bem inglês, e eu não duvido que a pessoa fale bem inglês, que o inglês da pessoa seja perfeito e tudo mais, mas essa questão de ser professor, de saber lidar com dificuldade de aprendizagem, né, tem toda uma questão da gente ter um cuidado para lidar com o aluno. Às vezes a gente escuta de algumas pessoas que não tem um curso de formação, né, nessa área de licenciatura, mas fulano nunca vai aprender. Esse daí, olha, ele não tem jeito para aprender inglês. E aí, eu acho que na faculdade a gente aprendeu muito isso, né? Não é que não vai aprender, de repente a metodologia daquela escola não está compatível com o tipo de aluno, o tipo de aprendizado que aquele aluno necessita. Então tem todo um lado que a gente consegue analisar que, de repente, quem não tem um curso de formação na área, um curso universitário, melhor o inglês que ele tenha não vai suprir realmente, né, esse olhar que a gente tem de saber lidar com esses alunos. Sim, eu já trabalhei com profissionais, assim, que não eram formados e eles eram excelentes professores, eles tinham toda a didática, sabe, como lidar com os alunos com dificuldade, como ajudar. Mas eu também já trabalhei com profissionais que estavam lá só para fazer o bico e, assim, no momento de dificuldade, eles não sabiam agir. Então, eles preferiam, por exemplo, ignorar o aluno com dificuldade e deixar ele para trás, o que não é certo, porque a gente sabe como acolher, né, e puxar junto. Né? Então, assim, eu acho que vai muito do tipo de profissional, do que ele está buscando. Esses que estão só para tapar buraco mesmo, né? Tô aqui desempregado, vai isso, eu sei falar, então bora lá. E isso acaba até sujando a própria escola depois, né? Na verdade, tem aquelas pessoas que falam assim, eu sou enfermeira, sei lá, e também aos finais de semana dou aula de inglês. Então, assim, dá a impressão que dar aula de inglês não é uma profissão. Né? Tem gente que já fala desse jeito, eu sou engenheiro, falo inglês muito bem, morei 10 anos nos Estados Unidos e à noite e aos sábados eu dou aula de inglês para complementar aí o meu salário.
Então, eu acho que a formação, né, a licenciatura como um todo, você tem várias matérias que, assim, elas mudam a sua vida. Não só da língua, né? Então, a língua como um todo, né? O cérebro, o funcionamento, educação inclusiva, você aprende a lidar com outras pessoas, né? A gente não precisa falar agora, mas a nossa formação ela foi 100% presencial, então a gente não teve aulas EAD, que aí daria um outro vídeo para o pessoal saber se vale a pena ou se não vale a pena fazer aula EAD na faculdade. Mas eu acho assim, existem sim profissionais que são excelentes e que eles não têm formação. Assim como tem profissionais que têm formação e não são excelentes. Então, eu acho assim, a flexibilidade, a mobilidade, né? Os valores de um professor, eles são constituídos, eles são modificados ao longo do tempo. Então, você vai agregando valor às suas aulas, né? Você consegue estudar um pouco mais para oferecer um pouco mais para o seu aluno. Então, eu acho assim, eu sou realmente uma pessoa diferente depois da minha formação, né? Eu consigo enxergar o aluno como uma pessoa que está querendo aprender e quem tem que ensinar e filtrar a informação como um todo sou eu como professora. Exatamente. E um pouco até como psicóloga, né? Dar uma motivada, falar assim para o aluno, não desista, não depende só da escola, depende de você, você tem que estudar X horas para você conseguir absorver melhor o conteúdo. Então, a gente vai dando esses palpites aí, essas opiniões que os alunos acabam, né, aprendendo um pouco melhor, né? Jéssica Gemoretti, você que dá aula no ensino regular e dá aula também em escola de idiomas, qual que é a diferença, assim? Tem alguma diferença no quesito ser professor em uma escola de inglês, né, uma escola de idiomas, e ser professor em uma escola regular? Sim, eu vejo que a forma que a gente se porta perante os alunos, aos pais, ele é uma forma assim totalmente fechada, centrada. A gente não tem muito espaço para fazer brincadeira, né? Porque nem sempre é bem interpretado. Então tem tópicos que a gente acaba evitando. Então a gente acaba sendo mais assim preso, né? Em escola de idiomas, a gente tem uma maior flexibilidade para fazer música, atividade diferente, né? A gente tem uma amplitude maior. E, querendo ou não, na escola regular o foco é vestibular, é a formação de conteúdo e tudo mais. Então, assim, na parte de conteúdo é totalmente diferente. O foco é simplesmente preparar lá para frente. Vai fazer faculdade, vai saber o inglês. O outro não, é preparar o profissional, né? Então, tem essa diferença. Tem essa diferença, né? E você, Gé, você sente também que tem alguma diferença entre ser professor na escola de idiomas e ser professor, assim, de crianças na escola bilíngue ou na escola regular? Tem bastante diferença. Eu já atuei, né, tanto com criança quanto com adulto em escola de idiomas e já trabalhei em escola regular, colégio bilíngue. E acho que a visão dos pais é bem diferente, né? É o que a Jéssica falou. A gente tem a maneira como a gente tem que se portar, né? Às vezes limita um pouco da gente não poder brincar muito, né? Tem uma responsabilidade, um olhar, uma coisa mais pesada. E é engraçado, porque mesmo quando a gente fala de criança pequena, né? É um pouco mais pesado mesmo. Dar aula em colégio, não que não tenha também seu lado bom, né? Estrutura, o tempo de contato com os alunos, mas eu vejo assim, honestamente, às vezes é mais divertido dar aula em escola de idiomas. Sim. Você tem mais liberdade. E assim, na escola de idiomas, né? Pelo menos aqui na escola eu percebo, os professores, eles representam totalmente a escola. Então, eles estão à frente. Então, o aluno, às vezes, faz aula 1 ano, 2 anos com o mesmo professor. O que ele conhece da escola? Ele conhece o professor que ele faz aula. Então, assim, a coordenação pedagógica está ali por trás, mas o professor totalmente que representa a escola, né? Nas atitudes, na tomada de decisões, né? Isso quando a escola flexibiliza, por exemplo, a metodologia e o material. Tem escolas que são mais rígidas, então o professor ele fica um pouco engessado ali no conteúdo, mas sendo uma escola, por exemplo, aqui que a gente não é franquia, a gente dá liberdade para o professor ser criativo e criar novas técnicas e novas aulas, e sempre quando dá certo a gente vai, né, compartilhando uns com os outros. Então eu acho que isso é muito legal. Isso só é possível às vezes na escola de idiomas mesmo.
Até porque, por exemplo, em escola regular, se for escola particular, você tem que cumprir ali a apostila, o cronograma certinho, não pode atrasar, os pais estão pagando, eles querem que aquele livro seja feito no ano. Mas eu já me deparei com situação assim, de primeiro aninho, aluno de 5, 6 anos, o pai perguntando, tá, uma aula na semana, meu filho vai sair fluente? Eu tenho que responder, não, porque é uma aula, são 45 minutos, são 30 alunos, impossível, né? E assim, eles não estão preparados para ouvir esse não, que é uma utopia pensar que em 45 minutos, uma vez por semana, seu filho vai ser fluente. Dividindo a atenção com 30 alunos na sala. Exatamente. Então, assim, não é a mesma coisa. A gente está lá para formar vocabulário, explicar gramática, né? É uma coisa assim, meio que mecânica. É diferente na escola de idiomas, onde ele vai para falar, ele tem esse interesse. O pai vai colocar o aluno lá, ele vai praticar só isso. É turma reduzida, a atenção do professor, né? O tempo que a gente tem é bem maior para cada criança, né? Então, assim. Uma dúvida que o pessoal tem, eu já vou responder aqui também né, no vídeo. Muitas pessoas perguntam, mas para você fazer letras em inglês, você tem que saber inglês, você já tem que falar inglês? Então, a resposta é um pouco polêmica. Eu vou dar a minha opinião, né, como pessoa e como profissional, e aí depois vocês podem dar a opinião de vocês. Eu acredito que não adianta entrar se você não sabe nada. Então, assim, se você está ali no intermediário, pré-intermediário, e ao longo do curso você vai correr atrás, né? Até se tornar fluente ou até chegar ao avançado, eu acho que compensa muito você fazer letras em inglês, se esse é o seu sonho. Até porque no curso que a gente fez, muitas pessoas, né, tinham o inglês mais básico e eles faziam matérias de inglês. Então, eu, por exemplo, não fiz as primeiras matérias de inglês, porque como eu já sabia, a gente fez a provinha, né? E a gente foi dispensado. Mas muitas pessoas, elas estão ali para aprender inglês e para desenvolver isso. Então, eu acho que é um pouco, assim, polêmico, mas pelo menos um pouco tem que saber, porque no primeiro semestre já tem apresentações em inglês, já tem que fazer trabalho, já tem que fazer prova em inglês. Então, assim, se você só quer entrar na faculdade com o intuito de aprender inglês, às vezes é melhor você fazer um intensivo, fazer aulas em escola de idiomas, fazer um intercâmbio. Agora, se o seu sonho é dar aula de inglês, entender mais como que a língua funciona, mas você está com o seu inglês aí enferrujado, não é um inglês tão bom, então aí você consegue correr atrás. O que vocês acham, meninas? Olha, eu acho, pelo que eu já conversei com pessoas, quando eu fiz a pós em tradução, eu conversei com muita gente que fez letras em outros lugares do país. Tem os cursos que são de licenciaturas múltiplas, né, que é inglês, português, espanhol, literatura, e às vezes até mistura tudo isso junto. Nesses cursos, pelo que eu conversei com as pessoas, o inglês ele fica para segundo plano e às vezes o que é cobrado é bem básico. Então, vale visitar a faculdade, conversar com o corpo docente, com a coordenação do curso e perguntar qual que é o foco. Então, de repente, sei lá, eu quero fazer letras português, mas eu também vou aproveitar e fazer letras português e inglês, né? As duas licenciaturas juntas. Talvez, dependendo da instituição que você escolher, não vai ser tão avançado assim. Essas aulas, né? Não vai te cobrar tanto na parte de inglês. De repente, te cobre mais na parte de português mesmo. Então, vale conversar se você vai conseguir acompanhar. No nosso caso, o curso comecinho, né? Os professores, até quando não estavam dando aula de inglês, né? Que nem, sei lá, neurolinguística, e o professor dava aula em inglês, explicava inglês, e os trabalhos a gente entregava em inglês. Então, eu acho que, especificamente o curso que a gente fez na instituição que a gente fez na Unimap, ele foi bem focado nisso e desde o começo foi muito cobrado. Então, ali eu acho que é difícil mesmo de acompanhar. Se você não souber nada, eu acho quase impossível, né? Só com muita força de vontade. Apresentar o TCC em inglês, viu, galera? Então, você que já tem medo de apresentar o TCC em português, pense que na licenciatura, né, em inglês, você vai ter que apresentar o seu TCC sozinho, muitas vezes. E não só apresentar, né? A gente teve que escrever, pesquisar, ler, tudo em inglês. Versão bilíngue de tudo.
realmente, era bem puxado. Eu lembro que, nossa, foi, assim, intenso. Foi bem intenso. Tanto que no início tinham vários alunos, né? E aí, acho que já nos primeiros meses, né, que começaram os trabalhos em inglês, aqueles que não tinham o mesmo domínio, assim, que nem você falou, o intermediário, o avançado, quem tava lá no básico tomou um banho de água fria, assim, mas na cara, porque não tem como. É verdade. Meninas, e como que foi o curso para vocês? Tem alguma matéria que vocês gostavam mais? A gente já está vendo aqui, né, o pessoal que está assistindo, que valeu a pena. Então, esse curso que a gente fez Letras em Inglês na Unimap, né, a gente não sabe das outras faculdades, valeu a pena, agregou muito. Como que foi o curso para vocês? Assim, eu lembro que era divertido, né? A gente tinha bastante amizade. E a gente Sim. fazia várias brincadeiras, além de estudar, nós éramos muito competentes, mas era assim, foi muito legal para mim fazer o curso, aprendi muito como profissional, como pessoa, e ganhei, né, grandes amizades aí, grandes amigos. Como que foi para vocês? Foi um processo, assim, bem enriquecedor, né? Eu acho que, assim, mesmo as aulas que eram com outras matérias, outras disciplinas, né, outros alunos, eu acho que eram sempre muito agregáveis, assim, para a gente e muito bem aproveitadas. Então, assim, eram profissionais excelentes, né, os professores, e, enfim, foi divertido, mas também tinha aqueles momentos bem tensos, né? Sim. Eu sou grata pelos professores que a gente teve, eu acho que teve pessoas ali que agregaram muito mesmo, tem coisa que a gente vai levar para a vida inteira, né, profissional, que agregou bastante, foi muito divertido, a nossa turma era reduzida, então eu acho que deu para aproveitar bem, né, a gente conseguia ter uma proximidade também com os professores, de perguntar, de poder tirar dúvida, então agregou bastante, eu acho que foi bem produtivo, com certeza é o que formou, né, as profissionais que somos. E se eu tivesse que voltar no tempo, mesmo hoje em dia, eu não atuando diretamente na sala de aula, mas eu pretendo voltar. Eu teria feito o mesmo curso. Eu também teria feito, eu não me arrependo. Também não me arrependo em nenhum momento. Bom, pessoal, para finalizar então o nosso vídeo, né? Lógico que depois a gente pode fazer outros vídeos, né? Falando de tradução, falando de profissões, falando de outras coisas. Mas para finalizar então nosso vídeo, profissão professor de inglês. O que vocês têm a falar sobre isso? É divertido, né? Que nem a gente já falou várias vezes, é muito legal Sim. mesmo. Eu acho que é uma matéria que geralmente os alunos gostam. E é gostoso você ensinar os alunos quando eles estão interessados, né? Por exemplo, se a gente pegar exatas, de repente, ali não é todo mundo da sala que gosta. Em inglês, eu acho que é quase unanimidade, assim. A gente consegue conquistar boa parte dos nossos alunos. Sim. E, então, acho que essa é a maior vantagem. Uhum. Hello! Que lindo! Eu acho assim, eu sou muito grata pela profissão que eu escolhi. Eu colhi muitos frutos, assim, importantes na minha vida. E eu fico muito orgulhosa quando eu vejo um aluno que eu peguei lá pequenininho, que não falava nada e que hoje já fala, ou que teve a oportunidade de fazer intercâmbio, e foi porque eu incentivei, então plantei lá uma sementinha. Então, eu acho assim que é muito legal. A profissão em si é muito divertida, claro, sempre tem burocracia, né? Tem uma coisinha ou outra, mas no geral é muito bom ser professor. Eu acho que assim, a gente se sente muito apaixonado, né, pelo que a gente faz, quando a gente gosta, e também quando a gente vê que nossos alunos estão evoluindo e conseguindo, né, utilizar o que a gente ensinou, as ferramentas e conseguir se comunicar. Sim. Muitos alunos meus moram fora do Brasil hoje, e eles falam, Gabi, assim, foi 10 ter feito aula de inglês com você, porque eu consegui mudar, consegui um emprego. Então, assim, é muito legal a gente ver, né, as pessoas indo e a gente ficando, sabe? Eu acho que Sim. É mais ou menos isso.
E, assim, pessoas com grandes cargos, né, em empresas, né, promoção no trabalho. Sem contar as crianças, né? Que assim, trabalhar com criança é um amor. Você vê que realmente elas amam você, né? Elas te consideram parte ali do dia a dia, da rotina delas, até mesmo como se fosse um carinho, né, para com o familiar. Então eu acredito que é muito gratificante, eu acho que essa é a palavra. Sim, Tem os é. seus desafios, então assim, nem sempre os pais das crianças são muito fáceis, nem sempre os Sim. adultos são flexíveis, às vezes os adultos eles vêm com várias pedras nas mãos para com o professor de inglês, porque, pessoal, lembrando, se você está fazendo inglês, então, para você aprender, não é só o professor, não depende só do seu professor, nem da escola, depende muito de você também. Então, assim, ajude o seu professor, que com certeza ele está ali para te ajudar. Então, eu acho que realmente vale muito a pena. Então, profissão professor de inglês. A gente ajuda muitas carreiras, assim, inúmeras carreiras. Eu não consigo nem falar, assim, agora, o tanto de carreiras que a gente ajuda e profissionais também. Então, eu acho que a gente tem que ser valorizado, porque a gente tem uma grande importância dentro do mercado de trabalho. E se o aluno não está reconhecendo esse valor, eu acho que de alguma forma o professor tem que mostrar para eles, né? Sim, exatamente. E o professor de inglês, ele é mediador do conhecimento. Então, assim, você não vai aprender inglês exatamente do inglês que a gente sabe. Lógico que conta, é importante o professor dominar bem o idioma, claro, né? Mas às vezes o aluno pensa, eu não aprendi direito porque o inglês da professora não é bom, ou porque a professora... Mas assim, tem isso, né? A gente tem que buscar, independente também de que matéria, não só em inglês, né? Mas eu acho que não em inglês tem muito essa cobrança, né? Do aluno querer aprender porque a gente sabe, eu vou mudar de professor porque o outro professor sabe mais inglês, aparentemente. Quem E é ele para aí eu vou mensurar, né? aprender. Só que você não pega um livro no final de semana para estudar, não faz um listening, não assiste um filme, não faz nada, né? É isso também. Uhum. Mas é gratificante, sim, trabalhar, né? Como você falou. A gente atua na vida das pessoas e consegue ajudar muitas pessoas a alcançarem seus sonhos, né? Legal, pessoal. Eu acho que o bate-papo de hoje foi assim super válido. Então, você que está pensando em fazer letras em inglês, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente vai deixar abertos os comentários. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.